Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindas e bem-vindo desta reunião dia 20 de maio de 2020. Os vereadores leram a ata da reunião anterior. Pode-se pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer dizer alguma coisa? Senhora vereadora Vera, tenha a bondade. Muito bom dia a todos. Vera. Estou? Posso? Estão-me a ouvir, certo? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero deixar aqui uma palavra de apoio a todos aqueles, independentemente de ser castromarinenses ou não, que têm estabelecimentos comerciais abertos por abrir aqui no concelho de Castro Marim. Uma palavra de força, de coragem, que juntos vamos conseguir ultrapassar este momento menos positivo para a economia local e que vamos fazer de tudo para manter as portas abertas durante largos anos. No que possam contar comigo, no que estiver ao meu alcance, como vereadora, como pessoa, como castro-marinense, cá estarei para vos ajudar. Relativamente a um segundo assunto, queria novamente falar aqui de uma falha que detectei, uma falha técnica que detectei na reunião anterior, na última reunião de Câmara, e queria aqui corrigir e repor aquilo que realmente tinha dito. No momento da minha intervenção, houve ali uma falha, uma ausência de palavras, certamente por problemas técnicos alheios a nós e devido a estas novas tecnologias, e queria aqui repor, portanto, em resposta a uma questão colocada pela senhora Vice-Presidente, eu afirmei que não me revia nos comentários e partilhas do perfil de Facebook do senhor Presidente. Portanto, ficou ausente essas palavras de perfil de Facebook e terminava, portanto, a frase, o contexto com amigos do senhor Presidente, e então aquilo parecia um pouco distorcido. Mas fica aqui a resposta, portanto, eu disse e mencionei, falei, estava-me a dirigir realmente ao perfil de Facebook do senhor Presidente. Em consequência destes problemas técnicos que eu já tinha alertado na última reunião de Câmara, queria aqui pedir ao Sr. Presidente, no instante executivo, que estamos numa fase de desconfinamento e que possa ponderar o regresso das reuniões de Câmara presenciais e receber as suas vereadoras queridas da oposição o mais brevemente possível, seja na biblioteca, seja aí na sua sala. Muito obrigada, tenho dito. Sim, senhor, quero dizer que estou com muitas saudades da presença física das minhas vereadoras. E pronto, e também noto que leu o meu Facebook, fico muito contente. Eu ficaria admirado se gostasse das minhas publicações. Agora, a senhora vereadora Célia, quer dizer alguma coisa? Sim, senhor Presidente. Suas vereadoras, sal seja. Vereadoras. São vereadores desde exatamente, exatamente. Bem, bom dia a todos, Sr. Presidente. Começámos animados a reunião, ainda bem. Bom dia a todos os senhores vereadores, a quem nos vê lá em casa. Iniciámos uma semana diferente em Castro Marim, uma semana em que realmente já foi forçado pela senhora vereadora Vera Martins a reabertura dos estabelecimentos, um bem-aja a todos, porque realmente Castro Marim necessitava, sem dúvida, deste movimento, desta abertura, deste alento para com as famílias. Preocupa-me, sem dúvida, agora a outra fase. Preocupa-me agora a época balnear. Sei que vós já devem ter tido imensas reuniões, calculo que sim, e imensas diligências devem estar a ser feitas. Gostaria de saber como é que está, em termos de diligências, em termos qual será o papel da autarquia nesse controle, se é que é a autarquia que vai assumir ou não esse controle, a nível, sei que algumas autarquias já o assumiram publicamente. Gostava de saber se a Castro Marim, a autarquia Castro Marim, tem algumas diligências nessa situação, porque eu acho que, conhecendo as nossas praias do concelho, não é fácil. Vamos ter que depender muito da consciência das pessoas que frequentam, dos utilizadores da praia, vamos ter que contar com muito civismo por parte de todos os utilizadores e não é fácil para qualquer autarquia, para qualquer entidade conseguir minimamente colocar em prática aquilo que é preconizado pela Direção-Geral de Saúde.
vai ser mais uma etapa, mais uma vivência nova, vamos todos ser colocados à prova, e pronto, e gostava de saber efetivamente portanto, como é que está, o que é que está a ser feito, como é que estão todas as diligências, era isso. Sr. Vereador Vítor Rosa. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, caros vereadores e quem nos está a ouvir depois por internet. Dizer sobre a questão dos empresários e do retomar, chamemos assim, da atividade económica, se é que é possível considerarmos que isto é uma situação normal, que não é. Portanto, a pandemia não se foi embora. Há uma questão, obviamente, de que o próprio clima pode ajudar numa menor agressividade dos contágios e com isso tentar criar aqui junto dos empresários uma noção de que há uma série de regras e normas, a maior parte delas, depois obviamente, vertem das normas da Direção-Geral de Saúde sobre como é que devem funcionar essencialmente a restauração e as cafetarias. E, portanto, a nós, nas reuniões que temos com o Sr. Delegado de Saúde, naquilo que é a Subcomissão da Proteção Civil para estas questões do Covid-19, têm estado a ser implementadas uma série de normas, de textos que levam para que e foram já divulgados junto dos empresários, sem querer complicar. Nós temos que entender que há uma necessidade, obviamente, de retomar a economia e foram 2, 3 meses sem qualquer atividade, mas cumprindo algum tipo de recato naquilo que é a relação dos clientes, da proximidade que tem com os balcões, da proximidade que tem com os artigos expostos e também dos comportamentos de trabalho dos empresários e dos seus funcionários. Portanto, não vai ser uma situação muito fácil. A maior parte das pessoas, se calhar, percebe que quando se tenta implementar uma norma que há os maus e que não querem deixar fazer as coisas, portanto, mas nós temos que entender que tivemos aqui uma provação enorme durante 3 meses e o risco para o Algarve vem agora. Não é? O risco para o Algarve, para aquilo que são a nossa capacidade de isolamento, por sermos um território de periferia, o risco vem agora. Portanto, obviamente todos percebem a quantidade de pessoas que possam vir de verão e que, aumentando contactos, aumenta-se a possibilidade de contágio se houver alguma pessoa, mesmo não sabendo que tem o vírus, de contagiar, pois N pessoas que no seu dia-a-dia, seja de verão, seja nos comércios. Pronto. Não vai ser fácil, nós temos aqui uma equipa multidisciplinar a apoiar esses empresários para que se consigam comprometer com um tipo de normas e, obviamente, o Delegado de Saúde é uma pessoa muito atenta nesta matéria e vai tentar ajudar os empresários, mas também chamá-los à atenção para determinadas normas básicas que têm que ser cumpridas. Isto na questão dos empresários. E na questão da época balnear, pois como sabem, tem estado a ver, a Agência Portuguesa do Ambiente fez um plano que mais ou menos normaliza a atividade balnear. Está a ser discutido neste momento pelos parceiros das capitanias, pela AMAL e os presidentes de Câmara todos aqui da região. Portanto, é um plano nacional, mas obviamente há particularidades muito diferentes. Nós não temos praias pequenas, nós temos uma extensão de areal enorme da parte da Câmara Municipal, e tendo em conta que os atores principais serão, obviamente, a Polícia Marítima e os concessionários da parte da Câmara Municipal, aquilo que a Câmara Municipal vai poder colaborar é na questão de colocação de sinalética, da sensibilização e, obviamente, de ter algum procedimento mais exato naquilo que é a limpeza dos pontos de recolha de resíduos nas praias, que são da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, esta é a parte, é aquilo que vos posso dizer neste momento. Ainda estão algumas coisas por fechar, portanto, esses documentos vão ser
analisados, já temos mais ou menos uma percepção de como é que vai ser. Eu tenho uma opinião que as próprias pessoas vão se auto-isolar. Eu acho que a maior parte das pessoas não vão juntar-se umas às outras, vão tentar estender-se pela praia, e aí criamos aqui uma missão mais completa, é que muito provavelmente as pessoas vão se estender pela zona não concessionada, ou seja, pelas zonas não vigiadas, e isso pode criar aqui outro tipo de problemas, mas estamos atentos e estamos tendo aqui em comunicação diária com a Capitania sobre estas matérias, a ver o que é que conseguimos fazer para salvar o verão, chamemos assim. Pronto, da minha parte, se tiverem algum assunto que queiram depois perguntar, depois eu responderei. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Queria dar um ponto de informação sobre alguns trabalhos que estão a acontecer, nomeadamente o passadiço da altura, que já começaram com a implantação da obra. Segunda-feira, com a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, haveremos de validar as cotas de instalação do dito passadiço. Tínhamos um parecer condicionante que não nos permitiria que a obra fosse executada durante o verão. No entanto, temos aqui dois valores ou três em cima da mesa, que é, se não tivermos a obra executada durante o verão, não cumprimos os prazos que já estão altamente ultrapassados no âmbito do POSEUR, e então, nos últimos 15 dias, foram tomadas as seguintes diligências: articulação com o gabinete, com o gestor do POSEUR, no sentido de tentarmos com a APA ter uma autorização excepcional para que zonas que não se articulem com a dinâmica de praia possam continuar os trabalhos. A partir disso está assegurado, e também com a Capitania, e portanto dizer que só agora é que vão começar a haver movimentos no local, porque a empresa a quem consignámos a obra no início do ano, também à conta do layoff e do Covid, reduziu em grande parte a sua capacidade de produção em fábrica. No entanto, tem todas as madeiras tratadas para começarem a ser colocadas. Há aqui uma coisa de extrema importância para os nossos concidadãos, nomeadamente uma reunião, uma articulação, uma dinamização dos novos concursos para aqueles apoios que estão lá em altura. Os apoios antigos estão lá e que têm que ter uma compatibilização no âmbito do plano da orla costeira, o dito POC, no sentido de se compatibilizarem com o passadiço. Como sabem, a Câmara assumiu a execução do passadiço porque era quase uma necessidade que aqueles concessionários, se não fosse aquele passadiço, construírem parte de um passadiço. Como conseguimos um financiamento no âmbito da proteção do sistema dunar, avançámos nós com a candidatura para a execução do passadiço, mas a APA terá ficado com a responsabilidade já em 2015 e depois de 2016 fazer a reunião com aqueles concessionários para abrirem os avisos, porque de facto aqueles apoios, à semelhança do que aconteceu em todo o Algarve, têm que ser qualificados e readaptados às regras do POC. A APA não conseguiu fazer a reunião, vai fazê-lo segunda-feira, tinha convocado a reunião para março, também infelizmente à conta do Covid não conseguiu concretizar, para poder explicar aos concessionários, àqueles 3 restaurantes que estão lá em funcionamento, mas são 4 licenças, quais são as condições em que poderão concorrer. Dizer que o POC, o Plano da Orla Costeira, até 2015 não determinavam uma condição específica para aquelas pessoas. Foi este Executivo que pediu e trabalhou com a APA no sentido de alterar o POC, de forma a que estes concursos, estas requalificações fossem exclusivas para quem tem a licença atualmente. Até 2015 isso não existia, eram concursos abertos, como aconteceu em Montepordo e noutras partes do Algarve. Ao alterarmos este critério, é óbvio que aquelas pessoas vão estar na mesma obrigadas a cumprimento das regras gerais do POC, mas só se não quiserem é que não irão ficar com a concessão conforme têm até agora, porque, como sabem, estes espaços são concessionados, não são de titularidade própria. Portanto, a parte do município que nós avançamos com o passadiço, e como bem se lembram,
com muita discussão à volta se era prioritário ou não era prioritário. O Partido Socialista acabou por estar ao nosso lado, mas não era uma prioridade. O CMU, nitidamente, era contra, e contra muitas marés nós atrasámos bastante neste processo do passadiço. Nós assumimos que iríamos fazer o passadiço para ajudar a requalificação da Frente de Mar da Altura, iríamos colaborar com estes restaurantes, não sonhávamos nós que haveria de haver uma transferência de competências que vamos ter que assumi-la em 2021, que outras câmaras já assumiram, e à conta disso passaríamos a estar obrigados a fazer estas infraestruturas. Em boa hora, por sorte também, tivemos esta candidatura aprovada, esta obra, porque assim teremos um meio de fazer uma coisa que em 2021 passamos a ser os gestores e a estar obrigados a gerir também as praias. Sobre o subsistema primeira fase, dizer que estamos em condições, vão sair avisos para que as pessoas façam a primeira fase e a segunda fase, subsistema de abastecimento de água. Estamos tão dentro dos assuntos que às vezes até nos esquecemos de enquadrar o nome perfeito, ou correto. As pessoas estão em condições, vão sair avisos para começarem a fazer os seus contratos, fazer os seus pedidos de contador, porque é um processo que ainda demora, não é? Ter que fazer o contrato, ter que instalar o contador, estamos a falar de algumas dezenas largas de contadores, se calhar 200 contadores para já, nas próximas semanas, e haverá de sair um aviso pelo punho do Sr. Presidente para que as pessoas possam começar a pedir os seus contadores, porque estamos na iminência de colocar o sistema de abastecimento de água em carga. Sabemos que temos outro problema, temos outro plano de contingência associado à água, mas se tudo correr bem, se Deus quiser, se tivermos cá todos, estas pessoas merecidamente vão ter finalmente no mês de junho, julho, a água em suas casas. Dizer que depois vai haver aqui uma pressão que é, a partir do momento que se faz o aviso, vai haver uma pressão momentânea para que quando é que se liga, mas isto é um processo que ainda demora tempo também, a instalação dos contadores. Estamos a falar que temos 2 canalizadores que podem fazê-lo, portanto estamos a falar de muitos contadores, muitos contratos, muitos serviços administrativos. A nível das medidas de apoio local, que os falo ali mais à frente, não vale a pena estar a mencionar, dizer que aquilo que nós propusemos aqui na reunião de Câmara e que as senhoras vereadoras concordaram no abstrato, sem saber especificamente o que é que poderia daí resultar, que era um repto para que estas zonas de fronteira tivessem um tratamento específico no âmbito do Covid-19, foi transposto para um manifesto de todas as eurocidades, assinado pelos presidentes de Câmara destas 5 eurocidades do lado português e do lado espanhol. Tem outras coisas, mas acima de tudo as 2 linhas mestras é que se trata isto como uma economia única e que haja um espaço de circulação entre este território, pelo menos, porque dependemos muito uns dos outros. Isso está nesse dito manifesto, que foi aprovado no Dia da Europa pelos senhores presidentes a nível nacional, Portugal e Espanha, das zonas da Raia. Dos estabelecimentos comerciais também vou falar daqui a pouco. Iniciaram a abertura das creches, dizer que têm sido poucas as crianças, felizmente no contexto em que nós estamos de saúde pública, que os pais tiveram necessidade, porque nestas coisas os pais só com muita necessidade é que vão colocar as suas crianças nesta fase nas creches, mas uma palavra de apreço aos dirigentes destas instituições, aos trabalhadores, educadoras e auxiliares e também aos pais que acredito que terão o coração nas mãos pelo facto de terem de deixar as suas crianças nesta fase nas creches. Há aqui um trabalho de sensibilização que só deve ser usado estes mecanismos no estritamente necessário, mas há aqui uma preocupação que é a sustentabilidade destas instituições, e estamos a falar de 3 no município de Castro Marim, que se não tiverem a receita própria também não conseguem garantir estes postos de trabalho, o layoff é estendido em determinadas condições, o pagamento da segurança social a estas instituições é no pressuposto que estão abertos, portanto há aqui muitas variáveis que não permite que em consciência e tendo como objetivo primeiro a proteção e a saúde pública se possa dizer objetivamente, não levem as crianças. Não podemos dizer isso, os pais não têm outras soluções, os pais começaram a trabalhar,
As instituições precisam do financiamento da Segurança Social. Portanto, aqui no Conselho de Castro Marim tem havido uma grande responsabilidade de parte das famílias. Também temos a sorte de viver num meio rural em que temos muitas redes familiares de apoio e, portanto, vamos ver se corre tudo bem. Estamos todos a torcer para que corra tudo bem. O mesmo se passa com o transporte para o 11º e 12º ano. A EVA, que é a empresa que ganhou o concurso internacional para estes transportes, está a funcionar em layoff, parte em layoff, garante os serviços mínimos. Há carreiras, mas não são carreiras compatíveis com o horário de ir para a escola ou regresso. Por exemplo, um aluno pode ir para Vila Real de Santo António às 7h30 da manhã, sair da sua casa, mas depois teria que esperar pelas 4 da tarde para o regresso. Então o município, fazendo uma avaliação, ligando a todos os pais que estão nessas situações, saber se teriam meio próprio ou não tendo meio próprio, a Câmara assumiu as carreiras em falta para que estes alunos não estejam perdidos, sem transporte, sem sítio para ir comer, junto à Vila Real de Santo António, junto à escola. As praias, o Vítor já falou. Dar também uma nota que muita gente está a receber umas cartas das finanças sobre uns atos isolados, ou seja, existe uma figura em termos de IRS e IVA que se designa ato isolado, que não está delimitado no tempo, não existe jurisprudência sobre a matéria e há muita gente ao longo dos anos que fez atos isolados para o município, para outras entidades. Estão a receber cartas, alguns, não todos, no sentido de regularizar a sua situação que supostamente devia ser vertida numa atividade de profissional liberal aberta, não um ato isolado. Nós pedimos, não somos parte envolvida diretamente, mas pedimos uma reunião às finanças, já há cerca de 15 dias ou 3 semanas, logo quando tivemos nota da primeira carta, porque é um entendimento estritamente fiscal, que a administração não vai buscar nada, pelo contrário, beneficiou, porque nos atos isolados as pessoas pagam IVA, por exemplo, se ganha 1.000 euros, é 1.000 euros mais IVA. Se tivesse atividade aberta, com menos de 10.000 euros de atividade, não seria tributado de IVA, estaria isento de IVA. Portanto, não há aqui nenhum prejuízo fiscal, há um prejuízo funcional e podem haver outras consequências, nomeadamente em sede de segurança social, e nós, Câmara Municipal, não sendo notificados para nada dessa matéria, pedimos uma reunião que ainda não aconteceu, mas gostaríamos de dizer que estamos solidários e acompanhar os processos a essas pessoas que estão nessa situação. Depois falar por último nesta fase sobre a economia local. Os números do desemprego no Concelho de Castro Marim ainda não dispararam, porque os grandes empregadores que estão em layoff têm uma condição, que é não podem despedir as pessoas. No entanto, temos aqui uma linha de confiança e uma linha de preocupação. Uma linha de confiança é que o turismo e a procura não vai ser assim tão baixa quanto se possa sentir no resto do Algarve. Primeiro, vivemos muito do turismo nacional, como todos sabem, e acreditamos, e há aqui muito alojamento local. Temos quase 500 camas em alojamento local licenciado. E há muitas pessoas que procuram segurança, a calma, e é aquilo que o nosso território, Castro Marim, particularmente, a altura, Praia Verde, Praia do Cabeço, conseguem oferecer tranquilidade, pouca massificação. Não sabemos como é que vai ser a abertura das fronteiras. Agora, isto exige uma grande responsabilidade e também uma grande consciência de que vivemos também de um mercado de proximidade que é a Espanha e as coisas não vão ser tão fáceis como estão a ser até agora. E nós, município, temos que arranjar forma que tiver ao nosso alcance para ajudar as empresas e as famílias. Uma palavra de confiança e responsabilidade. Temos que ajudar os nossos restaurantes, não temos que perder um bocadinho aquele hábito de fazer sala de horas, que é para permitir uma rotatividade maior. Temos aqui uma outra medida que depois falarei à frente no ponto, não vou falar sobre ela, mas acima de tudo temos que ter muita responsabilidade. Este desconfinamento não significa que o vírus se foi embora, pelo contrário.
Quando começámos o confinamento, tínhamos 100 casos em Portugal. Já foram detectados 29.000, 6.000 recuperados, cerca desses números arredondados. Vamos receber pessoas de fora. As dificuldades vão ser muito maiores a nível de saúde pública e não queremos de modo algum chegar a um ponto de ter que voltar ao confinamento. Portanto, cabe-nos a nós todos, nós é que vamos estar aqui a receber pessoas, a servir, nós portámos muito bem, toda a gente teve parabéns. Agora vão haver 2 níveis de dificuldade, que é o emprego, provavelmente muito trabalho extraordinário, aqueles trabalhos de verão que aconteciam e isso não vai acontecer, pode não acontecer. E depois temos uma outra coisa que é, o vírus não desapareceu, nós temos que nos proteger. Nós, quando pensamos em permitir quem nos visita infringir leis, nós não nos estamos a ajudar, nós estamos a prejudicar a economia toda local, porque se tivermos que fechar, o Algarve tiver que fechar, é uma coisa que parece muito radical, mas pode ter que acontecer. E, portanto, o município, nós estamos a acompanhar isso, temos nestas reuniões da subcomissão, passamos muitas horas nestas reuniões virtuais que até nos tiram muita alma daquilo que às vezes queremos, daquilo que é o nosso pensamento, mas estamos preocupados essencialmente com estes grandes empregadores, restauração e hotelaria. Temos alguns números. Alojamento local, agosto está completo. Os hotéis não estão em junho e julho com uma baixíssima taxa de ocupação, até o hotel do Boutique Hotel, portanto em agosto já com uma ocupação muito mais expressiva. Acreditamos que muitas pessoas agora com este desconfinamento acabam por marcar as suas férias, mas amigos, vamos ter que estar muito unidos e pensar que facilitismos podem nos prejudicar a todos. Complementando o que a vereadora Filomena disse, de facto também me preocupa a mim a vinda de muitos estrangeiros, nomeadamente vindos de países com elevado índice de pandemia, como por exemplo a Inglaterra, que entram no aeroporto de Faro como se nada fosse, sem qualquer controle. Eu defendia e estou a defender, junto da AMAL, junto das videoconferências que temos feito com os nossos governantes, defendo que esses estrangeiros que vêm de países pandémicos deveriam ter um teste de Covid recente, ou então à chegada deviam fazer o teste e, de facto, nos hotéis devia haver espaço para estas pessoas que ainda não sabem o resultado do teste. E, claro, se o teste fosse positivo, eles não viriam para o Algarve. De facto, o Algarve até o momento é das regiões que têm melhor sobrevivido com esta pandemia e gostaria que se mantivesse assim, mas de facto preocupa muito a vinda desses estrangeiros oriundos desses países. Da importância que há de haver um controle e uma exigência desses testes recentes. Não sei se tenho a mandado, Sra. Vereadora. Eu saberia que o Presidente iria falar sobre isso dos testes Covid, mas gostava de dar uma nota positiva e uma nota de preocupação. Concordo absolutamente com a visão do Sr. Presidente, acho que temos de ter uma voz ativa e exigir que fossem feitos os testes. Um teste custa mais do que uma noite, uma saída, um jantar, não custa mais do que isso, portanto, acho que era um investimento que devíamos exigir a quem nos visita, porque estamos cá para servir todos, pleno de acordo. Dar uma nota de reconhecimento, e a nossa sorte tem sido uma parceria que é o ABC, que é o Algarve Biomedical Center, uma parceria entre a Universidade do Algarve e o SUA, mas essencialmente se não fosse este projeto, poderíamos estar em situações muito dramáticas a nível do que é a testagem. Temos de estar felizes por existir esse curso de medicina que há 10 anos foi implementado na Universidade do Algarve e devíamos valorizar isso e nesta estratégia do turismo do Algarve até poderíamos exigir que fosse esse centro reforçado e criar polos de despistagem, de teste a nível do Algarve. E a preocupação que manifesta é que estão a ser retomadas as consultas e as intervenções no Hospital de Faro. Já transmiti isto ao Sr. Presidente, que penso que faz parte do Conselho da Comunidade, penso que não terá resposta ainda sobre a matéria.
mas as pessoas estão a ser chamadas para as suas intervenções cirúrgicas com um telefonema a dizer que tem que, às 6 horas, daqui a 2, 3 horas, tem que ir ao centro ABC, no Parque das Cidades, em Lolé, fazer o teste de Covid. Eu não percebo se foi criada uma infraestrutura, uma estrutura aqui em Vila Real Santo António. Imagina o que é que significa para estas pessoas, a uma sexta-feira às 6 da tarde, receber um telefonema, porque vão ter uma intervenção cirúrgica na segunda-feira, mas têm que fazer o teste Covid naquele dia ou no sábado às 3h30 da tarde. Isto devíamos exigir que no Sotavento existisse um centro ligado e em comunicação com o Hospital Faro. Este centro existe por sorte nossa e empenho de muitos que trabalharam para eles e um trabalho liderado pelo Dr. Nuno Marques. Agora, se não existisse, então adiaríamos ainda mais as intervenções, não se abrem estes centros aqui dispersos. Nós no Sotavento estamos completamente desprovidos de um espaço onde possamos recorrer. Acho que é momento, se isto começar a apertar, e porque mais necessidades vão existir, acho que é uma exigência, é o mínimo que acho que podemos exigir no Sotavento, haver um centro para fazer os testes Covid para estas pessoas que se têm que dirigir aos serviços públicos do Serviço Nacional de Saúde. E porque muita gente, com certeza, nem sequer vai fazer o teste e não vai à consulta e não faz o tratamento e vai adiar, e essas coisas não se desejariam. Eu tenho que fazer aqui um reparo sobre ainda uma coisa que eu pensava que já estava enterrada, mas a minha consciência obriga-me a fazê-lo, que é a empresa municipal e o processo em que nós, Filomena Sintra e Francisco Amaral, fomos notificados pessoalmente que não era desencadeado qualquer processo jurisdicional. Ora, eu não sei se às vezes as pessoas nos dizem certas coisas para ficar bem, mas como gostaria de esclarecer que as únicas pessoas que foram notificadas para irem responder no Ministério Público, como entidade máxima, foi o Francisco Amaral e a Filomena Sintra, e os outros já teriam recebido notificação anterior com o relato. Sim, o relato diz lá, o relato releva logo, desculpe, o relato releva logo todos os outros intervenientes. E, portanto, acho que não nos temos que vitimizar, porque quem teve a sofrer à espera da sua sentença foi o Francisco Amaral e a Filomena Sintra. E, portanto, nós recebemos pessoalmente, nada tem que ver com o município de Castro Marim. O processo foi para o Ministério Público, para os pseudo-arguídos Filomena Sintra, nem são arguídos, são mandatados, ou uma expressão parecida. Portanto, no próprio relato que todos receberam, está devidamente expresso que todos os outros não têm qualquer responsabilidade financeira. Portanto, desculpe, senhora vereadora. Desculpe, não é verdade. Diga-me em que página é que está isso escrito. 74. Os senhores que estudaram... Está. Eu vou-lhe ler. Não está. Tanto que eu tive que fazer a minha defesa, como sabe. Senhora vereadora, eu tenho outros defeitos, não me considero mentirosa e estou-lhe a dizer que está na página... Mas não é mais verdadeira do que eu tive que fazer a minha defesa, como sabe. Página 74, está a ver aqui, olha, aqui, que é para as pessoas verem... Leia o que está aí, se faz favor. Leia o que está aí. Porque eu tive que constituir a advogado e tive que fazer a minha defesa e não fui notificada absolutamente de nada. Só fui notificada para constituir advogado e proceder à minha defesa. Como sabe. Senhora vereadora, há uma coisa que é o Tribunal de Contas e outra coisa que é o Ministério Público. Então diríamos... Mas eu não fui notificada, que não tinha passado ao Ministério Público ou qualquer situação. Absolutamente nada até à data. A senhora vai-me trazer a notificação em como foi para o Ministério Público. Eu estou-lhe a dizer, eu fui. O doutor Francisco Amaral fomos. Eu não fui notificada. Eu estou-lhe a dizer para o Ministério Público que não fui notificada. Nem que ia, nem que não ia. Pronto, então, absolutamente não recebi nada. Garanto-lhe que não recebi nada. E como sabe, tudo o que tenho recebido, inclusive, que eu acho isto caricato, tem ido para o município. E o município depois é que me tem feito chegar a documentação. Eu até à data não recebi absolutamente nada de que não tinha ido para o Ministério Público, de que tinha ido absolutamente nada. Nem eu, nem o vereador Carlos Nobre, é que entrei em contato com ele.
O outro vereador, o Dr. Gesto Luís, não sei. Mas o vereador Carlos Nobre estava na mesma situação. Eu acho que devia falar com o seu advogado. Não sei o que é que foi pagar ao advogado. Uma coisa é relato inicial. Nós todos entramos em defesa do relato inicial. Exatamente. A vereadora que votou contra a extinção da empresa usou como argumento, até para se defender, olha, nós não vamos repetir o erro porque a empresa até vai ser dissolvida. Como sabe? Exato. Já estava em processo. Foi constante Era contra. E continuo contra. Pronto, mas usou isso para a sua defesa. E ainda bem que foi absolvida e não tem... Olha, eu não sei se fui absolvida, está a ver? A senhora sabe mais que eu. Se eu não recebo nada em como sou absolvida, como é que eu posso dizer que fui absolvida? Eu até à data pensei sempre que entrava na situação do Ministério Público. Aliás, o relato é bem perentório quando diz que eu, por uma abstenção, e sabe muito bem que isso foi várias vezes divulgado, e está lá no relato, que eu numa abstenção estava também incluída no processo e teria que pagar também a multa. Está lá. Não, ou não está? Não se vitimize, se faz favor. Não tem que me ver. Senhora vereadora, eu felizmente ainda tinha dinheiro para pagar a multa e não me estou a vitimizar. Nem nunca me vitimizei que ia ficar sem património, como muitas vezes foi focado, inclusive, pela senhora vereadora. Já chega, quer dizer, os senhores levaram-se a vitimizar com as queixinhas, com as denúncias e não sei o quê. E agora está a dizer que eu é que estou a vitimizar-me. Eu não recebi absolutamente nada até à data, que acho muito estranho também. Calma, senhora vereadora Célia, calma. Deixa a vereadora Filomena... Não quero ver enervada, não quero ver... Deixa a vereadora Filomena Sintra... Deixo. Não é mais verdadeira do que eu. Não é. Não, desculpa, a verdade só uma. A interpretação é que se podem ser várias. Vou-lhe fazer uma pergunta. Quantos relatos recebeu? Apenas um. Relato do Tribunal 1 e que foi dirigido para a Câmara e que me foi entregue. Não, o primeiro. Depois recebeu um CD. Desculpe. Recebeu um CD, foi mandado por aqui pela Câmara com todas as peças de... É verdade, 2. É o relato inicial, ou houve a defesa e depois houve o relato da decisão. E nesse relato da decisão... Eu não recebi o relato da decisão. Peço imenso. Discutimos isso. Não recebi. Eu não recebi o relato da decisão. Depois da minha defesa não recebi absolutamente mais nada. Desculpa, não recebi mais. Se os senhores receberam, se têm outros veios de comunicação, eu não... Veículos de comunicação, eu não tenho. Eu não recebi. Recebemos um relato em outubro de 2018, certo? Certo. Uma intenção para nos pronunciarmos, certo? Exatamente. E depois recebemos outro, foi notificado como vereadora pela Câmara e foi à Assembleia Municipal. Foi votado, inclusive, na Assembleia Municipal. Não vai dizer que não conhece. Não estamos a brincar aqui com coisas sérias, pois não? Mas nesse relato eu mantinha a acusação. Eu estava como arguída nesse relato. Estava indignada como tivesse cometido um crime financeiro, com a minha abstenção. Sempre isso manteve. Vereador, posso dizer, eu não tenho que ir para a Assembleia Municipal. Eu não tinha consciência. Eu, como disse publicamente, o segundo e a decisão final do Tribunal nem li. Porque simplesmente percebi que tinha que ir eu para o Ministério Público. Agora, o jurista que a acompanha e que com certeza que terá lido, não acredito que lhe tivesse cobrado outros serviços, porque está na página 74 o seguinte, desse que foi votado na Assembleia Municipal, não vai dizer que não tem conhecimento, inclusive. Foi à Câmara. Leia o que é Assembleia Municipal. Pronto. Então tem conhecimento. Há 2. Leia. Então, e há aquela que é a interpretação, aquilo que foi votado pelo Tribunal. Exatamente. E que seguiu para o Ministério Público. Automaticamente, iríamos todos para o Ministério Público, certo? Certo. Página 74. Pronto. Contudo, atento ao disposto número 2 do artigo 65 da lei, considera-se que neste caso não é possível imputar responsabilidade financeira sancionatória ao Presidente da Câmara Municipal, bem como aos demais membros dos órgãos do Executivo, atenta à existência de informação e parecer técnico com conteúdo que permitiu fundamentar a adjudicação considerada ilegal. Ou seja, esta situação que a senhora se absteve não tem qualquer responsabilidade financeira. Está escrito na página 74. Não é isso que diz. Não é isso que diz que
que eu não fui notificada desta situação de ter, não ir para o Ministério Público. Olha, qual é a parte que a senhora ainda não percebeu? Desculpe lá. Se calhar tem que fazer, olha... Sr. Presidente, você está engraçado. Está animado. Não entro para a ofensa porque... Não estou a entrar para a ofensa. Simplesmente tem que ter alguma ironia para conseguir encaixar aquilo que a senhora está a dizer. Porque assim, portanto, está-se a referir a essa situação eu ainda nem sequer recebi, nem nós temos conhecimento. Acha normal que os senhores já receberam o arquivamento, os argumentos do arquivo, do processo, e eu não tenho, e nós vereadores, já nem digam quanto outra vez. Se a senhora não está notificada para ir ao tribunal, para ir ao Ministério Público, para ir à PJ, porque é que tem que receber um arquivamento? É pessoal. Eu recebi pessoalmente, diz aqui, olha, pessoal, está a ver aqui? Pessoal. Não, a senhora recebeu enquanto vereadora, porque a senhora foi indigitada nesse processo enquanto vereadora. Pessoal, eu sou incriminada, tenho o direito de saber, na minha vida pessoal, o que é que percebe. Não, isto não é como vereadora. Por isso é que... Os atos foram praticados enquanto vereadora. Mas a senhora sabe perfeitamente que a lei permite os senhores de uma vez que o processo foi arquivado, até as grandes despesas que os senhores falam, o município vai pagar essas despesas. Sabe que a lei permite isso? Ou não? Ou também não sabe, ou agora a lei mudou? Não vou pedir reembolso da despesa. Pois. Pois, mas sabe, a lei permite. E sabe que o senhor Presidente, no início do mandato, pagou uma despesa jurídica de um processo também do anterior Presidente da Câmara. Não se lembra, Sr. Presidente? Já foi uns anos, mas foi. Foi à reunião de Câmara e foi votado. Exatamente. Eu lembro-me. Agora é assim, Sr. Vereador. A lei permite. Mais uma vez, eu pessoalmente teria que responder com o meu património. Isto é um assunto pessoal. Passou da esfera do município à esfera... Toda a infração cometida a nível financeiro cai na esfera pessoal. Eu agora quero, a propósito desse assunto, fazer justiça sobre a matéria de facto, que é, primeiro, não houve aqui nenhuma infração. Não houve nenhuma infração. Não é isso que diz o relatório. Afinal, sabe, só não leu que se anda a vitimizar ao longo deste tempo e afinal a senhora nem sequer está arrolada nem foi para o Ministério Público. Olha, e não sabia disso, já viu? Olha, estou a saber agora, está a ver? Admiro agora, curiosamente. Então admiro o seu reconhecimento. Não sabia, mas anda a dizer que foi. Pronto. Isso é um outro tipo de comportamento. Agora, sobre isto em matéria de facto, dizer o seguinte. O que esteve aqui em causa sempre, foi uma alteração, uma lei em 2012. Eu não vou repetir a história toda de carochinha, mas tenho que fazer justiça sobre uma coisa que pode ter sido mal interpretada. Que é, houve uma alteração em 2012 com a Troika da lei do setor empresarial local, em que determinou uma série de critérios para empresas que deviam ser encerradas. O Presidente de Câmara de então e quem tratou dos procedimentos jurídicos, havia um jurista, um financeiro e um Presidente da Câmara, emitiram um parecer, que também tem disponível, que parte daquilo que transferimos para a empresa deixava de ser abrigo de um contrato de programa e passaria a ser tudo em contratação in-house. Dizer-lhe como vereadora do Ploro da Cultura em 2013, recusei-me, fui muito acusada por uma pessoa que a senhora sempre defende, recusei-me a cultura... Não é quando tem 35 minutos de explicação e já ouvimos essa explicação tantas vezes. É uma obrigação moral, vou ter que lhe explicar. Recusei-me a que a parte da cultura fosse ao abrigo da contratação in-house. Fosse ao abrigo de um contrato de programa. Contra a vontade de algumas personagens, assim foi. E ainda ficaram mais chateados com a vereadora do Ploro da Cultura porque aquilo tinha que ir a Tribunal de Contas. 2013. O 2013 não teria que ir. Em 2014 achei que parte do que tínhamos feito em 2013 devia estar no contrato de programa. E começou aí o cabo das tormentas da transformação de tudo o que estava a ser feito. Estava a ser, se foi uma interpretação feliz da lei por parte de quem fez esses pareceres, se calhar não foi, mas também era uma lei nova e portanto nem vou condenar, mas foi feita, está escrita e está redigida. Tem nomes de quem assumiu esse caminho. E-mails, tem isso tudo. Olha, e não fui eu.
Não fui eu, nem foram os chefes de divisão aqui da Câmara Municipal, posso lhe dizer. E então, em 2014, isto começou a ir à Assembleia Municipal. E a Assembleia Municipal, e a senhora também fez, e a Assembleia Municipal, e o Sr. Carlos Nóbrega, começaram a fazer declarações de voto, a dar a entender que tudo o que estava na empresa era uma ilegalidade, e faltava isto, que os contratos de programa não podiam ser aquilo, e que não era. E isso começou a ir para o Tribunal de Contas e fizeram, inclusive, cartas diretas ao IGF, Tribunal de Contas. Isto tudo está certo? Sim, sim. Só aí uma questão. Eu não pertencia à Assembleia Geral. É só uma questão. Não pertencia à Assembleia Geral. Não. Era vereadora da oposição. O vereador Carlos Nóbrega, sim. E vereadora da oposição. Sim, na Câmara. Sim. Foi vereadora da oposição, Carlos Nóbrega, os dois vereadores da oposição. Em 2015, o cenário repete-se e, com tanta dúvida levantada, o Tribunal de Contas demorou 9 meses a dar o visto daquele dito contrato. 9 meses não transferimos €1 que fosse para a empresa municipal abrir o contrato programa. E o pensamento de quem aqui anda, geral, penso eu, é que se o Tribunal de Contas visou aquele contrato programa, pediu tudo, os contratos todos, tudo o que era para lá denunciado, o Tribunal pediu. Foram 7 pastas de documentos, segundo eu não vi o resultado final das pastas, mas faço fé naquilo que me é transmitido pelos serviços técnicos. E passou 2014, e 2015 fizemos igual, fomos melhorando o contrato de programa, 2016, sempre com o mesmo princípio. Bom, se o Tribunal de Contas está a acompanhar, está a avisar, está tudo bem. 2017, qual não é o espanto? As pessoas que votaram sempre contra, puseram declarações de voto, quiseram ser donos e senhores da empresa municipal a fazer igual, ou pior. Começaram a fazer pior. Começaram a pôr mais verba no contrato de programa sem critérios de eficácia e eficiência. Entretanto, senhora vereadora, deixe-me resumir aqui o... Deixo, à vontade, eu tenho o dia todo, senhora vereadora, eu até tenho dispensa de serviço para as reuniões, tenho o dia todo, e tenho um prazer em ouvi-la que não imagino. E as pessoas lá em casa também podem estar certas disso. Algumas terão, deixa lá. Algumas terão muito. Fico feliz. E aquelas que me amam ainda mais ainda, sabe? E devem ouvir isto na íntegra. Mas continue, faz favor, Sr. Presidente. Veja lá o que é que tem nesse copo, veja lá se é água. Olha, é água de Castro Marim, sabe? Eu, por acaso, não compro engarrafada. Ainda acredito na água de Castro Marim. É das poucas coisas, mas ainda vou acreditar. Água da empresa de águas do Algarve. Algarve, sim. Mas esta vem da Tomeirinha. Porque o Barlavento está a abastecer o Sotavento, como deve saber. Bom, veja lá se não são outras águas mais alcalinas. Não, outras águas serão, se calhar, águas mais turísticas, não as minhas. As minhas são mesmo de casa. Não, são muito importantes. Senhora vereadora. Pronto, então esses senhores que votaram contra, fizeram declarações de voto, que mandaram para o Tribunal de Contas, mandaram para o IGF, pedidos de inspeção, etc, disseram na campanha que a empresa era um saco azul, e nós tentámos demonstrar que nada disso era verdade, que nada disso acontecia, e o Tribunal de Contas foi sempre recebendo os nossos procedimentos, mas com coisas, algumas construções de falácia que não correspondem objetivamente à verdade. Foram presentes documentos anexos nessas queixas e omitiam outras coisas no meio dessas queixas. A gente agora tem isso tudo, felizmente, o Tribunal mandou-nos e deu-nos conhecimento disso tudo e dessas cartas todas anónimas, nesse tipo, anónimas não, peço desculpa, subscritas e que estão nesse dito relato. E, entretanto, em 2017, continua-se a fazer igual. A senhora vereadora foi presidente da Conselho de Administração, o que é que mudámos? Nada. Contrato de programa, contratação in-house, tudo tal e qual. E os nossos serviços aqui, sempre assente num princípio de boa-fé, sempre que levantavam uma dúvida, eram apelidados de um conjunto de coisas e estavam cheios de má vontade em relação à empresa e que isto era uma questão política, sempre fizemos igual. Ao ponto de, numa reunião de Câmara, como também tinha uma maioria na Câmara, transferirem mais dinheiro para a empresa municipal sem cumprir a lei dos compromissos, sem ter cabimento, sem ter isto, tudo. Como sabe, nós nem votámos favoravelmente a essa decisão. Mas nós não fomos fazer queixas ao Tribunal de Contas. Porque aquilo que interessa, não fomos nenhuma. Não pode dizer em 14 anos que alguma vez fiz uma queixa sobre o comportamento da vereadora ou do vereador. E aí é uma situação grave.
muito grave. Como aconteceram outras coisas graves, como sabe. Mas nós temos que pensar o que é que ganhamos com isso, estamos a zelar ou não pelos meios públicos de Castro Marim, podemos ser um bocado mais atrapalhados nos procedimentos e achar que somos donos e senhores, mas tenho ainda hoje consciência, que acho que ninguém, eu pelo menos e o Dr. Francisco Amaral, que lá tivemos, ninguém tirou a seu benefício um cêntimo que fosse da empresa municipal e, portanto, faço fé que as outras pessoas também, embora começassem a inventar procedimentos que sabe agora que estão todos mal, porque está no relato do Tribunal de Contas. Mas atenção, quando eu digo procedimentos todos mal, na leitura que sempre disseram do Tribunal de Contas, nós em consciência não, desviámos uma verba, os serviços nunca informaram na consciência de que aquilo poderia não ser reconhecido pelo Tribunal de Contas. Porque é uma questão do Tribunal de Contas não aceitar os nossos argumentos. Só. Não há nenhum procedimento que não seja isso. Não há nenhum procedimento que diga este dinheiro foi mal gasto, este dinheiro foi desviado, este dinheiro não tem fundamento. Não. O que o Tribunal de Contas diz é nós não aceitamos o argumento de que isto é contratação in-house. Esta empresa devia ter fechado por força da lei de 2012, ainda no executivo do Dr. Estevez. É o que o relato diz no finalmente, se formos sérios, é isto que diz ou não é isto? E, portanto, nós agimos sempre na boa fé, naquele aconselhamento jurídico e técnico-financeiro superior de que aquilo estaria bem. E os técnicos da Câmara e chefes de divisão também assim o fizeram. E qualquer interpretação das minhas palavras diferente é de quem também não é sério, não acompanhou isto ao longo do tempo. Sempre não apontávamos aqui o dedo a um problema que foi uma interpretação da lei. Se estava o contrato melhor feito, com mais ou menos falha, nós fomos ajustando isso. Agora, um reconhecimento muito grande a todas as pessoas que estiveram ao nosso lado no fecho da empresa, porque aí sim foi muito difícil, num curto espaço de tempo, na estrutura que tínhamos, cansados, com reuniões minoritárias, com reuniões em que não tínhamos capacidade de fazer valer a nossa interpretação e aquilo que era dos técnicos, porque a nossa interpretação técnica é dos técnicos, nunca conseguimos transmitir isso. Faço um reconhecimento a todas as pessoas que tiveram com boa fé nesse processo e que perceberam que era uma pena, mas que era o caminho. E aqui não vou distinguir ninguém, mas também não quero que fique nunca no ar, que eu nunca apontei o dedo a nenhum técnico da Câmara Municipal para termos chegado a este ponto e, portanto, se alguém assim interpretou, eu só tenho que pedir desculpa se não me fiz entender. E porque seria, não era agora no fim de receber um arquivamento de uma coisa que me parece muito justa e aqui o Ministério Público parece-me, fez-me acreditar na política que diz não há aqui matéria para iniciar um inquérito ao Presidente da Câmara e à Vice-Presidente da Câmara, enquanto pessoas que teriam que responder individualmente sobre esta matéria. E nós tomamos a decisão certa, contra muitas vontades, contra os votos do Partido Socialista, do CNU, mas conseguimos internalizar a empresa. Mesmo assim, em janeiro deste ano, o PS fez queixas ao Tribunal Administrativo de Lolé para anular todo o procedimento que conseguimos. Usaram isso na defesa, mas mesmo assim, mais uma queixinha para o Tribunal Administrativo de Lolé. Ainda bem que o Tribunal Administrativo de Lolé também já arquivou esse processo que diz que não há matéria. Portanto, este assunto, lamento que nos tivesse a gastar a nós todos, PS, PSD, mas mais aos que trabalham aqui, que pouco dormem, para que se conseguisse internalizar, conseguisse segurar os postos de trabalho. Não, nada é perfeito, não estávamos preparados para incorporar os setores da Câmara, da empresa na Câmara, ainda hoje nos estamos a ajustar, a lógica de funcionamento muda muito, mas acredito no setor empresarial local, na filosofia do setor empresarial local. Acho uma pena isto ter tido este desfecho, mas era o desfecho necessário para a paz política e para a paz daquelas pessoas e porque legalmente não tínhamos outra saída. Portanto, vereadora, eu digo-lhe, eu não li o segundo relato, portanto, eu não sabia que estava lá escrito esta sua omissão, não li, portanto, mas também não é bonito se não recebeu notificação nenhuma. Eu recebi,
e o Dr. Amaral também, uma notificação pessoal. Não, eu não tenho que andar a dizer o que é que faço pessoalmente, eu só sei que pessoalmente eu e o Dr. Amaral arriscávamos a pagar multas avultadas à conta de um processo que foi gerado desta má gestão política. O Tribunal da Lei até diz, nós não nos metemos nessa falta de capacidade de gestão política, porque no fundo é isto, não vale a pena. E eu acho que daqui devemos tirar um bom ensinamento, que é, não vale a pena gastarmos, sermos contra, se nós queremos governar, como é que governaríamos? A senhora vereadora foi candidata à Câmara. Ou se tivesse sido Presidente de Câmara, o que é que teria feito? Tenho a certeza que teria feito da mesma maneira, sem aquilo... Pode ter a certeza que teria feito diferente. E teria defendido a empresa até às últimas circunstâncias para não ter encerrado. Pode ter a certeza que mesmo contra o Tribunal. Eu acho fantástico. Adoro a sua postura. Pode ter a certeza que sim. Principalmente é conotado com outro perfil de líder, sabe? Não há que respeitar a democracia, não há que respeitar o direito, não há que respeitar as instituições superiores. Sempre respeitada a democracia. Eu é que sei. Os senhores é que diz que tiveram maioria, tornaram-se os donos disto tudo. Portanto, só não vai falar e respeitar a democracia. A senhora só não fez o que não quis, sabe porquê? Olha, tinha maioria na Câmara, tinha maioria na Assembleia e era dona da empresa municipal e não fez porque... Não era dona, não. Eu dona... Como disse. Sou dos meus filhos e mesmo assim não sou dona, porque os respeito. Dona não sou de nada. Dona sou dona de mim. Isso garanto eu que sou. Mas de mais nada nem de mais ninguém. Olha, eu nem sei se sou dona, veja bem. Olha, mas eu de mim sou. Eu de mim sou. Nada. Muito dona. Bem, penso que se tiverem, já lá vai mais de uma hora. Vou ser presidente. Estarem de acordo. Eu bem digo, você que não acredita. Sou muito sucinto nas minhas intervenções, mas também quero falar sobre este assunto. Aliás, eu acho que não vale a pena a senhora vereadora estar à espera de receber, seja aquilo que for, ou seja do Ministério Público, porque penso eu que não vai receber nada, porque o seu problema nem chegou ao Ministério Público, mas de qualquer das maneiras também lhe conto a minha experiência de dezenas de anos de andar nisto. E de facto já fui dezenas de vezes ao Ministério Público e à Judiciária, à conta das queixinhas e das mentirinhas e dos disparates que há pessoas que, como não têm muito que fazer, entretêm-se a passar as noites a fazer essas queixinhas. Já fui dezenas de vezes à Judiciária e ao Ministério Público. Olha, se quer que lhe diga, eu não me lembro de ter recebido algum arquivamento e não estou preocupado. Eu estou convencidíssimo que eles jogam aquilo para o caixote de lixo. Quando veem que aquilo não tem pés nem cabeça, nem se dignam mandar-me o arquivamento, imagina. E já lá vai umas dezenas de anos que eu ando detido nisto. Mas no seu caso particular, aliás, eu tive, na última reunião, eu não me apercebi que o PS tinha feito um comunicado, tive o cuidado de ler um comunicado, quer dizer, eu fiquei estarrecido com o que eu li lá. O comunicado completamente hilariante e eu passei aqui a última parte daquele comunicado que é: estranhamos que o conteúdo do arquivamento seja apenas do conhecimento do Presidente e da Vice-Presidente e os restantes envolvidos não foram notificados de nada. Já se vê a saber que não havia mais envolvidos. Vá-se lá saber porquê. Estamos assim em presença do eventual acesso ao conhecimento obtido por vias e canais privilegiados junto do Ministério Público, que somos alheios, mas que efetivamente também gostaríamos de beneficiar. Eu sinceramente não quero beneficiar de nada, os senhores, pelos vistos, querem. O PS Castro Marinho considera que a democracia não está suspensa, embora não estejamos disponíveis constantemente nas redes sociais a mandar palpites bacocos à espera da reação pacóvia de seguidores. Eu sinceramente acho que isto é alucinante. Isto que está aqui é alucinante. Aliás, há aqui um complexo, uma mania de perseguição, quer dizer, como se tivéssemos feitos com o Ministério Público, como se isso fosse possível. Quer dizer, há aqui um complexo qualquer, há aqui
uma mania da perseguição, que o PS de Castro Marinho está a ser perseguido. A senhora vereadora, na última reunião, falou-me que tem um livro que fala sobre psicopatias e quer que eu veja. Espero que tenha lido bem esse. Muito interessante, Sr. Presidente. Sabe, porque às vezes a gente tem livros para enfeitar a prateleira. Por acaso, esse li até tirei algumas frases interessantes. E já agora também lhe aconselho a ler o que se diz lá sobre os delírios psicotórios. Delírios psicotórios. Porque isto tem muito a ver, aliás, se quer que eu diga, é dos primeiríssimos sintomas de uma esquizofrenia. E são comportamentos obsessivos também. Delírios psicotórios, quer dizer, toda a gente os persegue e tal. Isto pode ser um primeiro sinal de uma esquizofrenia. De facto, isto não faz sentido nenhum, isto é um disparate. Este comunicado do PS é hilariante. Mas preocupou, Sr. Presidente, está tão preocupado com... Preocupado, não. Uma coisa tão simples. Eu não estou nada preocupado, isto é de... Está preocupado com o Partido às gargalhadas. O comunicado é de rir às gargalhosas. A pensar mudar para o Partido Socialista. E fecha com a chave de ouro. Os seus seguidores pacóvios, é isso? Exatamente. Exatamente, veja bem como eu já disse. 2.000 seguidores e olha que não viram o Facebook que votaram cá no pessoal. 2.000 seguidores. É muito pacóvio aqui a Castro Marinho, Sra. B. Os seus seguidores, mas sabe, Sr. Presidente, a maior parte dos seus seguidores até nem são de Castro Marinho, sabe? Onde dizem, eu também não votaram à partidação, não é? Não perco tempo no Facebook, eu tenho mais que fazer. Os que votaram à partidação. Mas é muito pacóvio, Sra. Vera. É no seu perfil. É muito pacóvio. Está a esquecer desse pormenor, é o seu perfil, Sr. Presidente. Não são os pacóvios dos Castro. Eu acho que eles são soberanos e vão ser soberanos e vão continuar a ser. Tenho 5.000. Agora, aqui em Castro Marinho só tenho de 2.000. Mas é muito pacóvio. Bem, se estiverem de acordo, vamos começar com a reunião. O saldo, o ponto número 1, o saldo do dia 2 cifra-se, eu já perdi aqui agora, está aqui. O saldo do dia 2 cifra-se em operações orçamentais 1.130.687 euros, operações não orçamentais 1.255.575 euros. Posso fazer um reparo sobre essa informação? Tenha uma dessa dizer que já se notam os efeitos da pandemia na estrutura financeira do município, como podem verificar nestes números. O IMT foi 0 euros neste mês. O mês que vem já temos com um saldo negativo de IMT, à conta de uma transação que foi feita de um lote por um fundo imobiliário. Como sabem, este governo, a fim de facilitar a transferência de dívida, permitiu aos fundos imobiliários a isenção de IMT durante um X período. Portanto, tivemos 0 euros este mês de IMT do imposto de transações, e para o mês que vem já temos um saldo negativo. E a crescer, há aquela redução do fundo de compensação, que estava previsto ser 400 mil euros e passou a ser 200 mil euros no Orçamento de Estado de fevereiro, que só teve uma pequena compensação no Fundo de Equilíbrio Financeiro. Portanto, gostava de ir alertando para que há aqui um problema que não é só nas empresas, isto tudo se reflete na gestão do município. Sim, senhor. O ponto número 2 tem a ver com primeiro pedido de prorrogação de prazo da empreitada de execução do subsistema central de adoção e distribuição de água, segunda fase. Alguma dúvida? No sentido da última. Tenha vontade, Sr. Não tem muito a ver com a questão da proposta propriamente dita, mas tem a ver mais com a questão da água. Portanto, a vereadora Filomena já falou há pouco na questão de solicitar às pessoas que vão pedindo os seus contadores na serra para poderem ter depois, em tempo útil, poderem utilizar a água nas novas condutas. Queria só chamar aqui a atenção do seguinte: há muitas pessoas que estão aqui pensando em fazer as suas obras de interiores, porque têm as ligações de água pelos lados opostos às casas, normalmente, que é pelas cozinhas. Portanto, isso é sempre um trabalho moroso, mas também chamar a atenção que há de haver um determinado momento em que vai ser desligada
nas povoações em que haja redes de água antigas com as captações, vai haver ali um momento em que vai depois ser desligada essa rede antiga e fica só a funcionar a rede nova. Portanto, isso vai ter que ser falado com as pessoas, mas para ir entendendo que há de haver um momento que não se pode depois manter ad eterno as duas redes em funcionamento, até porque uma vai buscar água a captações e a furos que às vezes no verão não têm a qualidade desejada. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que têm que ir fazendo este tipo de remodelações e irem-se conectando às redes para que depois tudo corra bem. Portanto, é só sobre esta questão da água. Portanto, alguma dúvida? Não. Pode-se para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Nós abstemos. Sim, senhor. Ponto número 3. Faturação da água, ratificação, saneamento e resíduos sólidos, medidas de apoio às famílias no âmbito da pandemia Covid-19. Ratificação. Quem vota contra a ratificação? Quem se abstém? Ponto 4. Protocolo de colaboração do município de Castro Marim com o Clube de Caçadores e Pescadores das Fornazinhas. Alguma dúvida? Quem vota contra? Quem se abstém? Presidente, eu sobre o ponto anterior, eu estou a pensar na perspectiva de quem nos ouve, acho que nos carece um certo esclarecimento, que é, nós como decidimos que havia uma moratória à conta disto do Covid, entramos todos um bocado assim em agitação, não sabíamos bem o que é que devíamos decidir, em sede da AMAL foi decidido adiar em 60 dias o pagamento da primeira fatura. Mas isso o que é que se ia traduzir? Num acumulado de faturas no mês seguinte. Então atrasámos, foi feito um plano, de forma a que em cada mês a pessoa só paga uma fatura e isto só vai bater volta ao normal em novembro. Muito bem. Portanto, o ponto número 4, colaboração com o município, entre o município e o Clube de Caçadores das Fornazinhas. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 5, empréstimo de médio e longo prazo, relatório de análise das condições financeiras. Alguma dúvida? Não, Sr. Presidente, nós mantemos o nosso sentido de voto. Isto tem a ver com a dita praia fluvial, portanto nós vamos manter o nosso sentido de voto em consciência contra. Muito bem. Mas eu quero esclarecer, porque acho que é importante. Nós, ainda que o sentido de voto do Partido Socialista tenha sido variável nesta matéria, ou não é o sentido de voto, a opinião tenha sido variável, portanto gostaria da praia e do centro de atividades náuticas sem as piscinas, portanto aqui tem as piscinas e sabemos que a obra avançou e que havia um esforço, tal como era dito pelo Partido Socialista, que era um grande esforço por parte do município. E tal como se foi garantido e informado, quando chumbaram a primeira vez a praia fluvial com PSCM1, fiz um alerta por escrito numa proposta, que se chama Proposta Integrada para o Centro de Atividades Náuticas, que era para buscar um consenso, foi chumbada em dezembro de 2017. Eu fiz um alerta que os fundos comunitários que poderíamos ir alocar na medida da prioridade de investimento 6.3 poderiam estar comprometidos e não conseguimos buscar o reforço para a praia fluvial. Conseguimos um pequeno reforço, mas é óbvio que já não conseguimos recuperar, coisa que está nas informações, está por escrito, está nas atas, portanto nem vou discutir a veracidade destes argumentos, não vale a pena, porque às vezes parece que nos esquecemos daquilo em que vivemos e quais foram os pressupostos. Portanto, o pressuposto inicial é que iríamos pedir um reforço de verba para a praia fluvial, desde que se cumprisse aquele calendário. Estávamos a falar de uma adjudicação em dezembro de 2017, foi chumbada outra vez em fevereiro, e então houve uma proposta para aí em março, ou já não me lembro, que acabou por ser vencida e iniciámos então a obra e o pedido de reforço de verba, mas já estávamos em cumprimento, já tinham passado os prazos, já tivemos que ficar na fila de espera do PO Algarve para o pedido de reforço de verba. E, entretanto, a obra lançou-se o concurso qual não é o nosso espanto? Minto, com este atraso, o empreiteiro diz que já não mantinha a intenção de executar a obra. Então tivemos que lançar novo concurso, porque os empreiteiros não estão obrigados a manter o prazo para além do que está no caderno de encargos. Estávamos a falar de cerca de 160 dias ou 200, já não me lembro bem. Então tivemos que lançar novo concurso e a obra passou a custar aquilo que em dezembro não nos permitiu pedir o reforço de verba, passou a custar mais 100 e tal mil euros, quase 200 mil euros.
circunstâncias do mercado, a obra é o mesmo, o projeto é o mesmo, as piscinas são as mesmas, mas era tudo igual. E então aí começaram-nos a acusar de má gestão, porque isto era um esforço muito grande para o município de Castro Marim. Sempre foi dito que isto não representava mais do que 7, 8 mil euros ano de custo direto para o município de Castro Marim e que iríamos lançar concurso de exploração do bar e das piscinas, nos termos ainda a vir à Câmara, que ainda não tivemos possibilidade de o fazer, porque ainda não sabemos quais são as condições de financiamento atuais, e para lançar um concurso temos que saber quais são as condições de financiamento comunitário para não entrar aqui em nenhum incumprimento. E como tal, foi aprovado, iniciámos a obra, foi adjudicado, foi consignado, tudo iniciou, está no orçamento do município, toda devidamente inscrita, mas com um esforço financeiro muito grande para o município e fizemos uma proposta de um empréstimo, uma candidatura a um empréstimo BEI, um empréstimo quadro do Banco Europeu de Investimentos, e é isso que vem hoje à Câmara, que é aquilo que está, o dinheiro existe no orçamento do município para executar aquela obra nas condições em que temos tudo aprovado. O gestor não nos aprovava a prorrogação porque estávamos atrasadíssimos. E agora houve uma reunião, inclusive com a senhora Ministra e com a direção da Agência Portuguesa de Investimento, em 2 momentos, e a CCDR foi, mais uma vez, inexcedível, extraordinária, aprovou o volume total da operação, só com aquela com participação financeira, mais pequena, mas por forma a podermos ir ao Banco Europeu de Investimentos. Quero dizer que Castro Marim fez escola ao gestor dos empréstimos quadro, porque no Algarve éramos a única Câmara que tínhamos um empréstimo quadro aprovado e explicámos o porquê das outras câmaras eventualmente não concorrerem. Alguns têm dinheiro, não precisam concorrer. Agora, nós fizemos esta candidatura e veio aprovada. Custo da operação, custo financeiro, 0. É um empréstimo a 15 anos com taxa de juros negativa. Significa que aquilo que era um esforço do município vai ser igualmente do município, porque é um empréstimo, mas é um empréstimo cofinanciado em que simplesmente vamos pagar a amortização pura e dura sem qualquer custo financeiro. Isto eu considero uma prática de boa gestão. Portanto, acho que até poderia o Partido Socialista ter mudado a posição, mesmo que discutisse o conceito de praia com ou sem piscina, porque eu gostaria de ter o Centro de Atividades Náuticas sem piscina, mas considerar ou dar uma palavra de apreço aqui à estrutura que conseguiu, à equipa também do município, técnica, que conseguiu neste curto espaço de tempo conseguir o empréstimo quadro do BEI, porque como sabem a prorrogação só foi aprovada em janeiro, a prorrogação da candidatura pelo gestor. E agora isto é uma proposta que pode a Assembleia Municipal não aprovar, não depende da Câmara Municipal, nós do órgão da Câmara Municipal, mas penso que é uma iniciativa de boa gestão em relação àquilo que eram os compromissos financeiros do município e dizer que vamos tentar a mesma engenharia para outras 2 obras, nomeadamente envolvente a Casa do Sal e a estrada Castro Marim altura, a ciclovia, peço desculpa, Praia Verde. Mas precisamos sempre do voto favorável do Partido Socialista na Assembleia Municipal ou da sua boa vontade para que estes processos possam prosseguir. Mais alguma dúvida? Sim, Sr. Presidente. Nessa engenharia toda estamos a falar que a Câmara vai contrair um empréstimo por 15 anos que pode ir até o montante de 417 mil euros. Portanto, não é assim tão linear o empréstimo e onde fica, no meio disto tudo, e sim, para o Partido Socialista, para as vereadoras do Partido Socialista, sempre foi prioritário, é a requalificação junto à Ribeira. Onde é que fica a requalificação junto à Ribeira, no meio deste processo todo? Que suporte financeiro é que a Câmara devia dar e devia dar, que essa era a situação prioritária para requalificar aquele espaço, que esse sim beneficiava todas as pessoas da aldeia da Odolite. Eu acho que não são as pessoas que estão em casa que gostam de ouvir, acho que é a vereadora. Porque diz sempre a mesma coisa, eu vou ter que responder sempre a mesma coisa. Não, o senhor vereador, é que eu já estou a ouvir-me. Responde sempre a mesma coisa, fala sempre a mesma coisa. Obriga-me a responder a mesma coisa. Porque é
Eu, enquanto falo, peço desculpa, enquanto falo durante 5 minutos a mesma coisa, a senhora fala quase 1 hora a mesma coisa. Portanto, veja bem a comparação que as pessoas lá em casa podem fazer, já viu? É que eu sou mais despachada, consigo fazer com mais facilidade. Não tenho tanto poder de retórica, é por isso. Uma pequena mentira pode transformar o mundo numa vida, sabe? E isto, já lhe expliquei, vezes sem conta, mas vou voltar a explicar. Não, é que o meu QI é baixo, é preto. A senhora tem que fazer um desenho, veja lá. Eu já ouvi a sua explicação. Se quiser explicar lá para casa, explica. Agora a minha despesa, peço desculpa. Eu tenho que explicar porque a vereadora... Está muito bem explicado. Está muito bem explicado. E agradeço e quero fazer aqui um agradecimento, que foi facultada toda a documentação, inclusive todos os pareceres que estavam muito bem... Foi-nos facultada toda a documentação e eu aí agradeço aos serviços, disponibilizaram toda essa documentação e é interessante ver os términos da obra, é interessante ver que até ao final do ano temos que ter este processo todo concluído, portanto é interessante ver essas coisas, eu agradeço imenso e tem lá os parceiros. Mas eu vou já responder. Aqui uma menção à CCDR tem sido muito compreensível. A vereadora, por acaso, nesta obra tem tido um sentido de voto diferente. Já tinha dito isso uma vez. Nas questões do empreiteiro. Está enganada, senhora vereadora. Mas contra o empreiteiro não. A gente já tem um PSD é que fez passar esta obra. Ou não foi? Vereadora, estamos a falar nas prorrogações, sabe? Eu quase ganhei um almoço que eu ia saber o vosso sentido de voto. Votam contra outras. Esta não, é tudo entendível da parte do empreiteiro. É engraçado. Não é não. Olha, por acaso eu nem conheço pessoalmente o empreiteiro. Veja lá. Então, voltando à retórica, porque eu acho que a vereadora diz isto para me provocar. Não, a senhora é que está constantemente a provocar. Até nessa situação mesquinha do empreiteiro, que eu não conheço o senhor, não tenho nada a ver com o senhor, e até essa provocação sublime, a senhora gosta. Ó, Sr. Presidente, no tal livro que nós falámos, não tem lá os comportamentos obsessivos. Eu acho que está. Desculpe lá, mas isso também vem lá. Está a ver? Pronto, já estamos a abrir o leque. Vou dizer uma coisa, minha menina. Essas provocações a mim não me atingem, sabe? Também não, minha menina. Também não. Ai, você ainda toma conta disto, não? Não, Sr. Presidente. Eu não posso... Você é que é o Presidente, Sr. Presidente. Você é o Presidente. Eu não posso continuar a ouvir o Partido Socialista, que tem tempo para ler esses livros que eu nem sei de que é que vocês falam. Mas também espero não perder muito tempo com isso, sem ter necessidade, não é uma área de conhecimento que eu domine, mas dizer que o dinheiro, a candidatura que se gastou no Centro de Atividades Náuticas dava para fazer envolvente da Ribeira, que vocês queriam a praia e que a APA veio dizer que não era possível. Acho que eu também devia dizer isso, como ser séria, que é, a APA veio dizer que ali não era possível ter uma praia com água oxigenada, não é? Pronto. E nós consultámos a APA para chegarmos aqui a um acordo com o Partido Socialista. Mas dizer-lhe que, dentro da engenharia, se nós libertarmos verba, sabe que as regras do orçamento são assim, nós temos a obra cabimentada, se conseguirmos chegar ao final do ano e libertarmos a verba, que era o compromisso do município para com esta obra, e tivermos o empréstimo aprovado, podemos com aquele dinheirinho investi-lo noutra coisa. Agora, o dinheiro da candidatura do empréstimo bem e da candidatura para a praia, vamos ser sérios, não serve para comprar um parafuso para outro sítio. É uma regra e temos que a cumprir, porque essa é a nossa responsabilidade. Se a senhora vereadora aqui estivesse e fizesse uma coisa que está a dizer, sabe que é presa. Portanto, não pode dizer coisas que não se podem fazer. É só isso. Das duas, uma. Já repeti isto vezes sem conta. Não importa, não sei, porque é que lá continuarei, a bem do processo, dizer a requalificação da envolvente da Ribeira, estamos a fechar um projeto, precisamos de dinheiro para o executar. Se nós conseguimos libertar a verba através do empréstimo bem, que só se consegue incorporar no orçamento do ano seguinte através de saldo de gerência, que é a verba que sobra, que nós trocamos o empréstimo pela verba do município, mas não é quando nós queremos. É no final do ano, está lá o dinheirinho, fica em saldo de gerência para incorporar. Haja possibilidade, não venha a crise dizer que nós precisamos de utilizar esse saldo de gerência em medidas de assistência social. Mas é esta a lógica, portanto.
e quero que acredite que não há, ou não conheço, mas se tiver outra forma de fazer, também estamos cá disponíveis para analisar. Bem, se me derem licença, também digo qualquer coisa rápida. Toda a gente sabe que o PS tinha no seu manifesto eleitoral o Centro de Atividades Náuticas Praia Fluvial, que de facto houve uma concordância connosco, exceto nas piscinas flutuantes, que é o que menos custa daquela obra. Portanto, o PS queria aquela obra. Isto é bom que se diga. É bom que se diga isto. De facto, depois houve aquele entendimento, aquela coligação entre o PS e o CNU, e a partir daí já não queria a obra. E boicotaram, convém dizer que boicotaram a obra, que se atrasou quase um ano e custou muito mais cara do que devia, do que inicialmente, à conta do boicote do CNU e do PS. Esta é a verdade dos factos. O PS queria o Centro de Atividades Náuticas, praia fluvial, sem as piscinas. Portanto, agora não venha dizer que já não queria. Não, Sr. Presidente, eu nunca disse isso, mas o senhor não diga coisas que eu não digo, por amor de Deus. Não, mas convém pôr os pontos. Foi aprovado, Sr. Presidente, isso foi aprovado pela sua coligação com o CNU. Convém pôr os pontos nos is. E a obra acaba por sair mais cara. A obra acaba por sair mais cara à conta do boicote do CNU e do PP. Então explique-me lá como é que o CNU depois faz uma coligação com o senhor e aprovam. Tá bom. Onde é que está o boicote? São jogadas manhosas que eu não percebo nada disso. Eu também não. E não quero perceber essas jogadas. Portanto, que isto fique bem claro, quer dizer, a obra sai mais cara à conta do boicote, dos tais pauzinhos na engrenagem. Não, olha, a obra não se fazia se não tem havido um acordo com o CMU-PSD. Sim. Bom, agora vamos votar então. Depois de esclarecida a situação, sim senhor, vamos votar. Portanto, os senhores votam contra. É isso. Exatamente. Agora passamos ao ponto número 6, que tem a ver com a União Desportiva Castro Marinense, pedido de adiantamento do contrato do programa. Alguma dúvida? Sr. Presidente. É assim, eu quando vi em ordem, aqui na ordem de trabalhos, este ponto, eu achei que devia ter havido um engano. E engano porquê? Porque dia 8 de abril, a União Desportiva Castro Marinense já tinha visto aprovado um pedido de adiantamento ao contrato de programa de 17 mil euros. Ora, não tendo neste momento, infelizmente, o clube qualquer atividade desportiva, infelizmente, porque é fundamental, e eu vou parafrasear as palavras do Sr. Presidente, é importante termos os jovens a praticar desporto, é importante o futebol em Castro Marim, mas, quer dizer, 8 de abril foi atribuído um subsídio de 17 mil euros, agora estamos a pedir outro adiantamento, Sr. Presidente. Onde é que está a relação de gastos apresentado por este clube desportivo? Se me dissesse que tinham os desportistas todos a praticar a atividade de acordo, plenamente de acordo. Agora estamos a falar, quer dizer, para umas coisas somos tão rígidos e para outras, em termos de gestão do dinheiro público, temos outra atitude. Portanto, eu gostava que me explicasse e onde é que está a conta de gerência, onde é que está a relação de gastos, porque não há atividade. O clube não tem atividade neste momento. Estamos a falar de 17 mil euros. Para um clube de 17 mil euros que não tem atividade, dá perfeitamente para cobrir todas as despesas que tenham em falta. Ou então a gestão não está a ser bem feita, certo? Gostava que me dissesse... Isso. Portanto, nós temos o parecer da nossa divisão de desporto, que aponta nesse sentido. Estamos a falar, de facto, de um segundo aditamento que tem a ver com o segundo trimestre. Agora, de facto, este dinheiro só será libertado se houver despesa. Portanto, se houver despesa. Sr. Presidente, eu gostava de esclarecer que, já como disse no outro adiantamento, e eu aí estava induzida em erro, porque pensava que era 20 mil euros, afinal foi só 17 mil, dizer que a época desportiva praticamente terminou. E nós temos que tomar uma decisão política. Queremos ou não que a nova época desportiva continue e com aquelas equipas. E essa ponderação foi feita aqui. Não foi possibilidade
em termos do orçamento, eu por acaso nem tinha reparado que só tinha vindo a parte do adiantamento, porque a decisão política era faz já o contrato de programa para que pudesse assegurar, para que houvesse a garantia que em junho, agora, se tomasse a decisão de as mesmas equipas pudessem continuar. E, de facto, fica um bocado estranho ser mais um adiantamento, mas há aqui dois lados. O adiantamento, primeiro, quando foi pedido, era para ser para 4 meses, só que quem fez o pedido por parte do Castro Marinense disse que era só até 31 de março, porque o compromisso imediato era de 20.000 euros. E depois há aqui uma outra discussão que é a época desportiva não é coincidente de modo algum com o ano civil e o ano económico. E há aqui uma decisão que é, queremos ou não queremos que o Castro Marinense reinicie a sua atividade desportiva. E eu pensava que o Sr. Presidente ia explicar, é uma questão financeira neste momento, para cabimentar um orçamento, fazer um cabimento e assim resolve-se um problema intermédio, mas penso que é uma decisão que todos nós nos orgulhamos porque o Castro Marinense continua, não é? Sim, repare, e há despesas que já estão a ser efetuadas, claro, nomeadamente as inscrições das equipes. Agora, esse dinheiro só será pago com comprovativo de despesa, portanto, à partida não é dinheiro para o Castro Marinense assim à toa. Portanto, quem vota contra... Nós tivemos um adiantamento de 17.000 euros, certo? Em abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós abstemos. Nós nos abstemos, Sr. Presidente. O ponto número 7 tem a ver com apoio extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo e de Castro Marim. Falta aqui, Castro Marim. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 8, adiantamento do contrato de programa da Banda Musical Castro Marinense. Alguma dúvida? Sr. Presidente, eu não vou votar. Muito bem. Mas aí também gostava de explicar, que aí também não consideramos, a banda, grande parte dos serviços não estão a acontecer. Não sei se no processo estão duas informações, a primeira informação era no sentido, mas nós temos que aqui no caso da banda chegar a um equilíbrio porque se não estão a acontecer, mas há ali despesas, há o maestro, há a senhora que assegura a abertura do bar, a água e a luz é paga pelo município, mas também é um exemplo de que a atividade, há o ensino da música, mas agora temos que tomar uma decisão, temos que nos apoiar para além daquilo que são os serviços, obviamente, ainda não chegámos, foi aqui a um meio, porque temos de ser justos com todas as coletividades, mas acho que também temos que ter isso em conta. Senhora Vereadora, se me permite só uma questão, mas também é de salientar que foi feita uma retificação ao plano de atividades e penso que é justa e penso que isso deveria ser replicado por todas as associações, porque neste momento as atividades, algumas delas cessaram, o plano de atividades tem que ser diferente, tem que ser avaliado também enquanto plano de atividades diferente. Claro. E isso foi feito, e isso foi apresentado muito bem pela Banda Musical Castro Marim. Foi solicitado. Como? Foi solicitado. Pois, pronto, foi só a Banda Musical Castro Marim, certo? Os outros ainda não solicitaram adiantamentos. Olha, houve agora em relação ao... portanto, foi em relação ao Castro Marinense. Ao Castro Marinense. A senhora Vereadora também se devia de abster de falar sobre este tema. Não, é uma parte interessada na matéria. Tem toda a razão, é verdade, sim senhor. Mas é só para focar, uma vez que isto me chegou também, mas tem toda a razão. Tem toda a razão, sem dúvida. Agora deixe-me dizer, daquelas queixas todas que têm sido feitas, já chegou à conclusão que isso não é assim. Então. Não vou estar aqui a explicar, mas é verdade. É verdade, senhora Vereadora. Realmente o último arquivamento do Tribunal de Lolé permite o Sr. Presidente não autorizar a votação de uns e estar autorizado. É verdade, também tem razão. Tal é esta coerência jurídica. Não votasses. Eu não votar é sempre melhor do que se abster. Ou está impedido. Bem, quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 9 tem a ver com ratificação do plano de mitigação Covid-19, apoio à atividade económica, aumento extraordinário e temporário de esplanadas e isenção de taxas. Senhora Vereadora, quer explicar rapidamente? Sim, nós aqui nos serviços e no Executivo e na equipa que temos acompanhado, temos discutido muito como é que podemos ajudar.
tanto as famílias como as empresas, e atualmente nós temos suspenso a cobrança, mas iria entrar em vigor a cobrança das esplanadas. Todas têm que estar licenciadas, as que já tinham todas estão licenciadas, mas para poder haver, o regulamento iria entrar em vigor agora este ano, mas então há duas linhas de orientação. Achamos para o município não é representativa a receita, estamos a falar na ordem 15, 20 mil euros, a que havia, a duplicação agora significaria outra coisa, mas nós, como as pessoas não podem desenvolver a sua atividade dentro do seu estabelecimento, está muito limitada, bem de todo o controle desta pandemia, temos que ajudar as pessoas a tentar recuperar não só os tempos que estiveram fechados, porque há restaurantes, cafés e atividades que circulam com muito dinheiro. Mas circular não significa que tenham muito dinheiro em caixa. Estar 2 meses parados significa muita despesa e nenhuma receita. Porque os layoffs, nem todos foram para layoff, muitos são empresários em nome individual, muitos não têm condições para pedir o layoff porque não tinham a sua situação regularizada. E então, nós fazemos 2 propostas: isenção das esplanadas existentes, mas que têm que estar todas licenciadas, e permitir a ampliação das esplanadas dentro dos cânones da legalidade. Podem acontecer coisas fora do comum, e só estamos a falar para este ano, e a lei só nos permite esta isenção até ano. Vera. Sim. Só nos permite a isenção. A lei é uma lei mesmo enquadradora para que enquadra as isenções e os benefícios fiscais, é até 31 de dezembro, e as pessoas têm que licenciar as esplanadas. É um licenciamento simples, nós fizemos aí um requerimento, uma coisa simples, estão a ser distribuídas porta a porta, e atenção, o Sr. Presidente pode ter a melhor das boas vontades em autorizar, em aumentar a esplanada. Mas se acontece um acidente, se acontece qualquer coisa numa esplanada que não está licenciada devidamente formalmente, nem os seguros do respectivo estabelecimento vão responsabilizar por aquilo que possa ali acontecer, e podem ter problemas com as autoridades. Portanto, há aqui um trabalho que é pedir a isenção do seu estabelecimento, pedir o alargamento, que às vezes pode ser num espaço que não é conexo. Vamos imaginar um estabelecimento que não tem espaço na sua frente para desenvolver a atividade, mas é um passeio. Mas a Câmara está disponível, caso a caso, ir analisar. Bom, tem que se permitir uma margem de segurança de circulação, mas ali à frente até fechar espaço público, se necessário, para ajudar as empresas. Agora, não podemos estabelecer uma regra. Isto é fora do comum e há uma comissão aqui dentro da Câmara que tem que analisar a legalidade da ocupação do espaço público, etc. Vamos tentar ser muito céleres, muito rápidos, que as pessoas precisam de abrir portas e ter a sua atividade em funcionamento. E a perspectiva é essa: permitir, para além daquilo que alguma vez imaginaríamos que era possível. Para imaginar um restaurante, à altura que não vou dizer o nome, que não tem 1 metro de espaço público à sua volta. Podemos equacionar, no outro lado da rua, fechar um estacionamento, ele tem, dentro das regras, tem que estar delimitado, etc., e autorizar essa exceção. E o Presidente da Câmara aí tem cobertura nos termos da lei para poder dar uma autorização especial. É esse o sentido. E esperar que as pessoas dentro terão que sempre fazer algum investimento para readaptar estes espaços, mas também, se isso for bom para a sua atividade, acho que é unânime, estamos cá para ajudar. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10 fica para a próxima reunião para ser melhor informado, não é? Essa questão foi feita uma informação da parte do gabinete da vereadora, do Sintra, mas outros municípios têm medidas paralelas, mas tive um alerta jurídico que podia não ser tão linear, precisa de melhor análise. Então fica para a próxima reunião. Ponto 11. Vera. Sim, estou ouvindo. Estou, o som. Eu estou ouvindo. Aí qualquer coisa que não está bem. Bom, o ponto número 11 tem a ver com o relatório final de análise de propostas minuta de contrato da empreitada designada
espaço multifuncional de desenvolvimento da Casa do Sal, que eu costumo chamar lamaçal, mas que as minhas vereadoras Célia e Carolina Sintra não gostam. Mas pronto, mas acho que... Sr. Presidente, hoje ouvi um grande comentador também falar sobre o lamaçal da TAP. Eu pensei, isto deve ser uma nova frase, é uma nova expressão que enquadra aí um novo conceito. Alguma dúvida no sexto ponto? Não estamos de acordo que se acabe com o lamaçal, que já se devia ter acabado há algum tempo, acho que já nos atrasámos muito. E aí não foi por culpa do Partido Socialista. Houve foi por culpa do Partido Socialista. Nunca votou contra. Houve mais um boicote aqui. Apesar do Sr. Presidente muitas vezes dizer, nunca votou contra. Desculpe, eu já fiz a cronologia toda dessa situação. Vai-me desculpar, mas houve boicote do casamento PS-CNU. O Sr. Presidente é que esta obra já devia estar acabada há muito tempo. O Sr. Presidente costuma dizer, houve uns pauzinhos na engrenagem. Pauzinhos Não, o Sr. Presidente é que retirava logo o assunto e não chegava a pôr a votação, pelas dúvidas sugeridas. Mas eram dúvidas que a CCDR veio dar razão às dúvidas do Partido Socialista e hoje, felizmente, temos todo o plano e todo o projeto para ser efetuado, a obra a ser executada. Só ganhou, Sr. Presidente, não perdeu. Ganhou, perdemos um ano, senhora. Não perdeu não, Sr. Presidente. Um ano. Aliás... A obra já devia estar feita há muito tempo. Sr. Presidente, não deve ter perdido. O senhor, em tempo de eleições, já tinha o cartaz a dizer que ia perder a obra. E a obra acabou por ser muito mais cara. Sr. Presidente, em campanha, os senhores são os donos disto tudo e não puderam, tinha um cartaz e naquela zona a dizer que ia fazer a obra, já tinha o montante e tudo. Não fosse o boicote. Olha, até tenho uma foto no meu... A obra já devia estar feita há muito tempo. Por acaso, faziam reparo aos serviços que não têm cartazes nas obras que estão a acontecer e é uma irregularidade grave dos financiamentos. Pronto, até o Sr. Presidente foi obrigado a retirar as casas de banho, afinal até parece que estavam demodé, já viu? Criticou tanto o demodé e foi retirar as casas de banho. Foram desviadas. Vereadora, vamos ser sérios. A obra atrasou-se tanto que agora custava mais de 200 mil euros. E nós não tínhamos mais de 200 mil euros. E tivemos que basear a obra por partes. Então vamos fazer uma primeira fase e depois vamos deixar euros para outra coisa. Não é que se tivesse desistido, vão lá estar tudo feito para um dia podermos fazer. Esta sim é uma prioridade para Castro Marim. E no Partido Socialista sempre eu disse, vem esta obra. É pena terem boicotado esta obra. Não boicotámos. Já devia estar feita. Não boicotámos. Se os serviços tivessem feito corretamente, não tinha havido as dúvidas. Boicotaram a obra. Bem, não vale a pena. O senhor é que está sempre a vitimizar-se, já viu? O senhor é que está sempre a vitimizar. Afinal, o Calimero não sou eu. Eu hoje, está a ver como eu hoje estou tão calma, estou zen. Senhora vereadora, eu repito, boicotaram a obra, já devia estar feita. O Partido Socialista nunca chumbou a obra. Só me resta a mim pedir desculpa aos castro-marirenses, no meio da vila de Castro Marim, aquele lamaçal. Diga-me lá, o que é que nós vamos fazer de diferente agora com o que tínhamos projetado? Nada. A curva viola, a tal violação do plano, da rua, é exato. Houve um ajustamento do plano, senhora vereadora. Não diga que não houve, que nós recebemos depois. Não, desculpe. Dos serviços, um ajustamento, como foi solicitado pela CCDR. Não cante a música. Por acaso tem mais gente para cantar do que eu. Mas, por acaso, olha, é verdade. Isto os políticos começam. É verdade, pela música é um problema. Já viu? Ai, mas falo muito bem que a senhora segue o meu Facebook. Olha, eu não tenho tempo para seguir o seu. Agora consegue. Olha, e acredito que ficou feliz. Porque essa mensagem também era dedicada a si, aquela música foi dedicada a todas as leis e garanto-lhe, foi com muito carinho. Eu não sei do que é que está a falar, sabe? Pois não sei, olha, eu também não. A senhora é que disse que não. Agora, dediquei-me à música, não é? E, efetivamente, até publiquei um post com uma música muito interessante nos dias das mães e não estava restrita. Estava restrita a toda a comunidade que segue o Facebook e ao que vejo a senhora vereadora tem tempo para isso tudo.
O meu dia só tem 24 horas, mas o senhor garante deve ter 48. Outras músicas, mais regatons. Pois, acredito. Se estiver de acordo, vamos aprovar a minuta. Vamos embora, Sr. Presidente. Ponto número 2, aprovado por maioria, com 2 abstenções. Ponto número 5, aprovado por maioria, com 2 votos contra. Ponto número 6, aprovado por maioria, com 2 abstenções. Ponto número 8, aprovado por unanimidade, ponto da vereadora Célia, considerou-se impedida. Ponto número 10 foi retirado para melhor fundamentação. Os restantes por unanimidade. Portanto, estamos de acordo? Dou por encerrada esta sessão. Agradeço a presença das senhoras vereadoras e de vereador. Sr. Presidente, eu só peço desculpa por uma coisa, porque realmente a vereadora Vera fez uma proposta no início de nós retomarmos as nossas reuniões já presenciais. Vamos analisar a situação. Está bem, muito bem. Sim, senhor. Dou por encerrada esta sessão, então. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia.